Para o PL, Partido Liberal, a semana não começou muito bem, depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro criticou as falas do presidente da legenda Valdemar da Costa Neto, de elogios ao presidente Lula, o que depois foi dito como sendo falas que foram retiradas do contexto. Sem mencionar diretamente Valdemar, Jair Bolsonaro falou em implosão do partido, com declaração absurda de uma pessoa da sigla. E na onda do que seria essa divisão interna, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também elogiou Lula, chamando o presidente de político experiente. Começar essa rodada com o Cristiano Beraldo. Beraldo, como tem visto essa aparente cisão do Partido Liberal, essas falas de Valdemar da Costa Neto que não foram bem recebidas por muitos quadros do Partido Liberal? Agora ele tentou consertar, fez até um post colocando o trecho inteiro da entrevista que ele concedeu para justificar o que ele disse, que as falas teriam sido retiradas de contexto. Foram mesmo? Vamos lá, como dizem lá na minha querida Pouso Alegre, Minas Gerais, menos, vamos com calma. O ponto é o seguinte, você dizer que Lula é um político popular, ou enfim, não sei exatamente quais as palavras usadas pelo governador do Rio, você está constatando, óbvio, tanto Lula é popular que foi eleito presidente da República pela terceira vez. Então não tem elogio nisso, tem uma constatação. Agora, você precisa sair por aí repetindo que Lula é popular? Não precisa, isso é um fato dado. Ao assistir a entrevista, ou não a entrevista, mas a manifestação completa de Valdemar da Costa Neto, também fica claro que ele se manifesta como alguém que teve convivência com o Lula, e este é um passado que não será apagado. Afinal de contas, Lula foi eleito numa chapa com o vice do Partido Liberal, que na época acho que já se chamava Partido da República e depois voltou a se chamar Partido Liberal, mas enfim, foi indicado por Valdemar da Costa Neto. Então, óbvio que Valdemar tem esse histórico de convivência política com Lula. Isso não se apaga. E o que ele falou ali, ele não foi hábil nas palavras, mas ele fez muito mais elogios a Jair Bolsonaro do que a Lula. Mas aí tem um outro lado, que também isso tem a ver com a minha personalidade. Eu e Mota falamos disso aqui ontem. Ora, para mim, o exemplo de atuação partidária, político e partidária, é a banda de música da UDN. Os mais novos e não tão novos assim não vão se lembrar disso, mas o que era a banda de música da UDN? Eram deputados, era um grupo de deputados extremamente bem preparados que fizeram oposição implacável a, por exemplo, Getúlio Vargas, a ponto de Getúlio ter tirado a própria vida em razão de um trabalho primoroso de oposição feito pela banda de música da UDN. Agora, você vai dizer o quê? Então eles levaram Getúlio Vargas ao suicídio? Não! O que levou Getúlio Vargas ao suicídio foram os seus maus feitos e o seu sentimento de culpa. Isso que levou ele ao suicídio. A oposição tem que ser feita com vigor. A oposição tem que ser feita 100% do tempo, sem dar espaço para o adversário. Isso é que eu sinto falta. Então, a minha crítica vai justamente nesse sentido. Não tem que ficar passando a mão na cabeça de quem é o seu opositor político. Opositor não é inimigo, mas na seara da política você tem que atuar com firmeza. Caso contrário, vai ser atropelado todas as vezes. Segundo a coluna de um jornalista do portal Metrópolis, Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro fizeram as pazes, inclusive o Valdemar pretende mexer na comunicação do PL. Você acha que foi mais um problema de comunicação, não do PL, mas do próprio presidente do partido, e talvez ele tenha que, digamos, segurar as pontas das próximas vezes? Eu acho que o Brasil hoje é um lugar muito complicado. A gente anda pisando em ovos ou em minas, né? Conforme a pessoa.
E as palavras são coisas muito voláteis, as palavras são coisas perigosas. Metade do significado está naquilo que você diz, a outra metade está no que as pessoas entendem. E tudo fica muito mais complicado quando a gente está tratando de políticos poderosos, quando a sua própria segurança ou a sua liberdade podem estar em jogo, dependendo da interpretação que dão às suas palavras. E tudo que o político fala, tudo que o político faz, tem um simbolismo muito grande, né? Eu falo sobre isso no meu último livro, Jogando para Ganhar. O político é um símbolo, muitos políticos não percebem isso, né? Não se dão conta dos menores gestos, as menores palavras têm repercussão, por isso é preciso realmente tomar muito cuidado. E tem mais um fator, tudo depende do contexto. Então, quando você diz que alguém é um político experiente, dependendo do contexto, isso pode ser sim um elogio, mas também pode não ser. Pois é, muitos escrevendo aqui, enviando mensagens, viu, Beraldo, dizendo que esse tipo de posicionamento por parte de um presidente de uma sigla acaba desgastando uma imagem que eles queriam construir de partido conservador, mais à direita, que tem como seu principal nome Jair Bolsonaro, mas muitos apontam aqui que talvez o melhor caminho seria Jair Bolsonaro aproveitar esse período em que muito possivelmente estará inelegível para abrir sua própria sigla. Você defende isso, Beraldo? É uma situação muito difícil. Por quê? Os candidatos, se você somar as campanhas dos candidatos, não só do próprio ex-presidente Bolsonaro, mas também dos candidatos que fizeram campanha com apoio de Bolsonaro, você tem campanhas bastante caras. E por isso o PL foi tão útil para acomodar os bolsonaristas, assim como tiveram outros candidatos lançados pelos republicanos, como foi o caso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mas é importante você ter combustível no tanque para queimar nas eleições. Quando se começa um partido do zero, hoje a legislação já não permite mais que um deputado saia da sigla, pela qual ele foi eleito, e vá para a sigla nova, levando o fundo eleitoral. Então, isso gera esse nó. Quem faz campanha na dependência de um fundo eleitoral expressivo vai sempre ter esse problema e vai ter dificuldade em encontrar esse caminho, digamos assim, de um partido independente. Que é uma pena, porque os partidos, eles precisam existir para ter um propósito específico e muito bem definido. O brasileiro, ele precisa se habituar a votar no partido, assim como os eleitores do PT fazem já há muito tempo. E era uma construção, ou é uma construção, que Valdemar da Costa Neto está tentando para o PL. Mas não é fácil, porque um partido antigo, cheio de compromissos, de amarras, tal, que está aí, se associou ao PT para fazer uma ação para tentar caçar o mandato de Sérgio Moro. Você vai encontrando essas contradições a toda esquina que vira. Pois é, mas esses acordos acabaram criando, inclusive, uma saia justa e um mal-estar aqui em São Paulo, né? Acordos antigos, PL apoiando o Ricardo Nunes do MDB, e muito possivelmente a direita mesmo não terá o seu candidato. Mota, você particularmente entende que os desafios são enormes, mas Jair Bolsonaro poderia aproveitar esse tempo de vacância para pensar nesse projeto maior, a abertura do seu próprio partido, criar uma sigla? Não, isso é inviável, Caniato. Vocês sabem, eu tive uma experiência e que até foi bem sucedida. No final, nós conseguimos criar um partido, né, que acabou se tornando o Partido Novo, mas de lá para cá muita coisa mudou, as exigências da legislação são insanas, o esforço que precisa ser feito é de uma natureza assim inconcebível, os obstáculos que são colocados no caminho são imensos, e depois de tudo isso, quando você tem o partido criado, o esforço de administração de um partido
é tão grande ou talvez maior do que o esforço para ganhar eleições. São duas atividades completamente distintas. Muitas pessoas não se dão conta disso, né? O partido não é uma entidade neutra que fica ali com a única função de receber você e te dar a oportunidade de ser candidato. Não, o partido envolve um projeto de poder. Todo partido político é assim. Na minha experiência, em particular, e eu conto isso no meu livro Os Inocentes do Leblon, a política dentro do partido pode ser muito mais bruta e tóxica do que a política do lado de fora. Pois é, o Beraldo tem acompanhado processos de abertura de novas siglas e está por dentro desse regramento atual. Beraldo, é preciso levantar um número absurdo de assinaturas, a comprovação dessas pessoas e, além disso, tem uma série de entraves, né? Você tem 1 minuto e meio, Beraldo. E essa é uma regra que deve se tornar ainda mais difícil. Já há aí propostas para aumentar o número de assinaturas, para que seja captado mais de 1 milhão de assinaturas que depois precisam ser validadas pelo TSE e aceitas nos cartórios eleitorais, para que então volte ao TSE já com as certidões de reconhecimento daquelas assinaturas. Você tem um número mínimo de assinaturas por estado, você precisa realmente de uma mobilização, uma força de mobilização muito grande, e mais do que isso, você precisa de uma estrutura de trabalho, como disse o Mota, é uma loucura, é algo que beira o insano você conseguir cumprir todas as exigências no tempo que a lei te dá, porque também não é um período eterno que você tem para fazer isso. Então, realmente é muito difícil a criação de um novo partido hoje em dia no Brasil.